O diabo chegou para Jesus e disse: você não é o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha poder para usar e transformar pedra em pães. Aí Jesus vai lá em Deuteronômio, ele pega só uma partezinha do versículo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de quê? Da palavra que procede da boca de Deus. Então nunca esqueça isso. O que nos dá vida é a palavra de Deus, principalmente a nova aliança. Então nem só de pão viverá o homem. Nós podemos ter fome, comer, o corpo precisa disso, mas o que me dá vida, o que me dá a vida e a vida eterna é a palavra que procede da boca de Deus. Não aquilo que vem do homem, mas aquilo que vem da boca de Deus. Fala assim, amém. Então vamos para a palavra de hoje, Gálatas capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 19 até o 22. Nós estamos naquela série de pregações de Gálatas. Então isso aqui, esse assunto, queridos, é para quem é mais maduro. O crente criança, ele só quer ouvir coisas assim, ó, que Deus vai resolver os problemas dele, que Deus vai dar muito dinheiro para ele. O crente infantil, ele corre atrás de resultados. Eu quero isso de Deus, eu quero aquilo. Ele vem cheio de interesses, como uma criança que quer um videogame, ela quer uma bicicleta, ela quer presentes, então ela chega eufórica: meu pai, me dá os presentes, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu quero isso. Então esse é o crente infantil, aquele crente que não cresceu ainda, né? Ele vem em busca de Deus só para ter interesse no que ele quer obter de Deus. Mas o crente que quer amadurecer, ser aperfeiçoado, ele está num outro nível. Ele quer ouvir uma palavra, ele quer desvendar os mistérios de Deus, conhecer a palavra, ser maduro. Ele já confia que Deus vai ajudar ele, não vai deixar ele na mão, ele já sabe disso. Ele está num nível maior, ele quer uma coisa mais profunda em Deus. Então, esse assunto que vamos falar hoje é uma coisa que, se o crente não entender direito, não aprender em si mesmo, que é isso que vamos falar, ele não consegue amadurecer. Você vê um monte de crente triste, angustiado, depressivo, amedrontado, inquieto, insatisfeito. Ele não conhece nem a si mesmo, por isso que ele é assim. Muitas coisas que ele passa, ele vai atribuir ao diabo. Não é o diabo, é o que está nele, o que está na carne dele. Então, acredito que você quer uma coisa mais madura. Você já saiu dessa fraldinha. Me dá isso, me dá aquilo, me dá. Você quer entrar num nível maduro. É isso que Deus quer, que a gente cresça e amadureça, e entre num nível mais profundo nas coisas de Deus. Fala assim, amém. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Vamos lá. Paulo vai fazer uma pergunta. Abra a sua Bíblia, né? Posso ler? Todos já acharam? Então ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Ele está fazendo uma pergunta. Por que a lei veio a existir? Qual a razão de ser da lei? E diz assim: foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Aí vem uma outra pergunta: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos orar. Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver a Tua palavra, compreendê-la, Senhor. Que aquela revelação profunda aconteça no nosso espírito, Senhor. Me dê graça, eu dependo muito da ação do Teu Espírito. Eu não confio na carne, Senhor. Eu não confio na sabedoria humana, porque às vezes
ela desvirtua aquilo que é verdade. Eu confio na ação do teu Espírito, que às vezes nos ensina no mesmo momento que nós estamos falando. É falando e aprendendo ao mesmo tempo. É isso que eu creio, Senhor. Sim, abençoa-nos em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então vou começar com a mesma pergunta. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo foi na Galácia, fundou igrejas, e Paulo ensinou a graça de Deus para estas igrejas. O homem não é salvo por obra, por coisas que ele faz. O homem não é liberto pelo seu esforço, pelas campanhas que ele faz, pelo seu desespero. O homem não é liberto porque pôs no envelope uma oferta e Deus deu para Deus. O homem não é liberto porque ele foi e se tornou dizimista. Tudo isso são obras do homem. O homem não é liberto porque passaram óleo na testa dele, porque puseram a mão na cabeça dele e chacoalharam, e aí veio um demônio, expulsou o demônio, ele foi liberto. Ele foi liberto em parte. O homem não é liberto porque alguém gritou muito e bateu o pé no chão. O homem é liberto por aquilo que Cristo fez na cruz. Cristo disse assim: se o Filho vos libertar, veja bem, verdadeiramente sereis livres. Então esse Filho é que liberta o homem. E essa libertação é de graça, basta eu crer em Cristo. É pela graça de Deus. Então eu sou salvo pela graça de Deus. O que é ser salvo? Então eu vou repetir muito isso que vai para a internet, muita gente precisa ouvir. Então a gente pensa que ser salvo é assim, ó, um dia eu vou morrer e vou entrar no céu. Sim, é a segunda etapa da salvação. E a primeira etapa? A primeira etapa é que eu sou salvo nessa vida, enquanto estou nessa carne, enquanto preciso comer, enquanto estou vivendo. O que é ser salvo? É alguém que foi liberto da condenação eterna, já foi. É alguém que foi liberto do cativeiro, das prisões que vivia, liberto das mãos do diabo. Ele já é liberto, ele nos libertou do império das trevas. É alguém que foi salvo, tirado do cativeiro, das prisões. É por isso que quando alguém se converte de verdade, a vida dele muda. Isso é ser salvo. Então se eu digo assim, eu sou salvo, então eu estou afirmando que nesta vida eu vivo essa realidade. Eu não preciso mais fazer 7 dias de campanha de libertação. Só faz isso quem não entendeu o que é ser salvo. Quem não entendeu o que é ser salvo se vê aprisionado, escravizado. Então ele quer se libertar, ele não aprendeu o Evangelho, ele não viu o Evangelho ainda. E todas essas coisas são adquiridas de graça, pela graça de Deus. Não depende de mim, depende de Cristo. Por isso que Efésios 2, capítulo 8 fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, não é uma coisa que vocês produzem. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, tudo é pela graça de Deus. Na lei era por obras, era por esforço, por guerra física. Não é? Quem está na lei, ele vive em guerra o tempo todo, cobrando o tempo todo, se esforçando numa disciplina ferrada, dura, controlado por um líder, por alguém. Leia isso. Mas quem está na graça entendeu que a morte de Cristo na cruz não é só uma coisinha fraca, que ele ficou lá, morreu, para quando eu morrer eu entrar no céu. Também é isso. Mas entende que o sacrifício perfeito resolveu o problema. Então Paulo ensinou essa graça de Deus para os Gálatas. O que aconteceu? Se introduziu na igreja o pessoal da lei. O que o pessoal da lei fala? Não, só o que Cristo fez não é suficiente. Você precisa guardar sábado, você precisa fazer voto, você precisa fazer sacrifício, você precisa guardar a lei de Moisés. Eles vão pregar Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias. A pregação deles é o Velho Testamento o tempo todo. É o tempo todo. Então esse pessoal entrou na igreja dos Gálatas e desvirtuou. Disse assim: olha, só o que Cristo fez não é suficiente para você ser salvo. Então você tem que guardar a lei, você tem que se circuncidar, você tem que praticar as festas judaicas, você tem. Isso contaminou os Gálatas. Então os Gálatas, eles começaram a se desviar da graça de Deus, dessa confiança em Cristo, e começaram a voltar para a lei. Né? É o quadro que você vê nos dias de hoje. Você vê hoje
uma boa parte da igreja na lei. Tudo que eles pregam é o Velho Testamento, é as maldições do Velho Testamento, é as guerras do Velho Testamento, é as batalhas, é as acusações, é as cobranças, né? Jericó já foi derrubada há milhares de anos, nunca mais se levantou, mas eles levantam as muralhas na mente da pessoa e falam: você tem uma muralha, você tem que rodear, uma campanha de 7 dias, rodear a muralha para ela cair. Eles criam a muralha na cabeça da pessoa. Golias morreu e acabou. Mas quem está na lei levanta o Golias toda hora, porque toda hora tem um Golias na vida da pessoa. Eles criam os obstáculos. Eles criam os obstáculos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem sabe você foi vítima desse tipo de pregação. Então o pessoal da lei é isso. Só o que Cristo fez não basta. Eu preciso lutar, eu preciso me matar, preciso jejuar uma vida inteira, eu tenho que pagar preço, eu tenho que fazer sacrifício. É um aperto, é um aperto. Ninguém consegue, nem quem prega isso consegue praticar tudo isso, que é um sufoco. Então os Gálatas deixou isso entrar e começaram a se afastar da graça. Então Paulo fala no capítulo 1, o que ele fala? Versículo 6: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então eles foram chamados na graça, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam lá e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então Paulo falou ali, isso aí é um evangelho pervertido. Se aparecer um anjo diante de você, um anjo do céu, e vier pregar coisa contrária ao evangelho da graça, seja maldito, não aceite isso. Aí Paulo se inclui também na observação, olha lá. Assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então Paulo exorta eles a ter uma grande resistência a esse evangelho pervertido, esse evangelho da lei, do jugo, uma grande resistência, e amaldiçoar se um anjo vier falar isso. Agora Paulo escreve essa carta para quê? Vai começar a trabalhar na mente deles, no coração deles, para fazê-los voltar àquele princípio da graça, quando o evangelho foi introduzido no coração deles. Então Paulo vai trabalhando até onde chegar nesse texto que nós lemos, Gálatas 3, 19, ele faz uma pergunta, ele tá travando uma batalha mostrando que os Gálatas não precisam voltar para a lei, eles não precisam voltar, não tem nada a ver. Então ele faz essa pergunta: qual a razão por que a lei foi dada? Por que então Deus deu a lei? Qual a razão por que existe a lei? Então vamos ver a lei a que Paulo se refere, Êxodo capítulo 20, vamos lá, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Então nós vamos ver aqui os 10 mandamentos dados por Deus, né? E depois nós vamos no Novo Testamento para mostrar o que Paulo fala disso. Então, por que a lei foi dada? Olha, você observa bem isso. Eu vou responder para você. A lei foi dada para mostrar a natureza do coração do homem, para mostrar que o homem é defeituoso, é pecador, é imperfeito, falha muito, erra muito, tem tendências terríveis no coração, faz coisas erradas e está condenado diante da lei de Deus. Então a lei é dada para mostrar a incapacidade do homem de obedecer a Deus por si mesmo. Então vamos ler, versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Para aí. Então, por que Deus está dizendo que ele não pode ter outros deuses diante dele? Porque o homem no pecado tem uma tendência de criar deuses. Quantas imagens de esculturas foram feitas? Quantos deuses e santos existe procedente do coração humano? Uma infinidade. Tem um santo para cada dia aqui no Brasil, e às vezes não tem espaço, inventam mais um. Porque o homem tem a tendência de produzir deuses, de criar deuses, deuses imaginários, deuses da alma. Ele faz até de certos líderes serem deuses.
Para muitos são. Então Deus começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus diz: olha, você não pode fazer imagem de escultura. Então imagens de esculturas que representam alguma coisa no céu ou na terra, que se chamam os deuses, é uma coisa abominável diante de Deus. Deus odeia imagem de escultura, porque o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus. Aí ele forma uma estátua, pinta e se ajoelha e beija ela e a adora e faz daquilo seu Deus. Aqui no nosso país não tem um feriado nacional por uma idolatria, sim ou não? Porque o homem é isso. A carne produz isso. Então a lei é dada para mostrar as tendências que o homem tem no campo espiritual: não criar outros deuses, não fazer imagem de escultura, não adorar a imagem, não prestar culto à imagem, não se dobrar diante dela. Por quê? O homem tem tendência para isso. Então a lei vem revelar essas coisas. Continua: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocência que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, o sábado que foi abolido pelo Senhor Jesus, abolido na nova aliança, né? E versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então por que ele fala para honrar os pais e a mãe? Porque a tendência do coração dos filhos é desobedecer, é fazer coisa errada. Como é difícil você ter um filho que obedeça, né? Que obedeça, que se submeta. Olha a geração de jovens de hoje, eles não estão nem aí com pai e com mãe, né? Uma geração de desobediência, né? De ir contra pai e mãe. Quantas coisas nós ouvimos que filhos se levantam contra os pais e matam os pais por causa de herança e de fortuna. Então nós vemos que é uma tendência. Chega para aquela criança pequena, fala para ela obedecer, ela não quer te obedecer. A víborazinha está nela e ela não quer te obedecer. Não quer, porque a natureza humana caída é desobediente. Então Deus está revelando a desobediência dos filhos aos pais. Então manda honrar pai e mãe. Então todo filho desobediente, ele vai colher frutos da sua desobediência. Você fala para o filho: não faz isso, não faz aquilo. Ele vai fazer, mas vai colher toda coisa errada, porque a mãe e o pai são mais sábios do que os filhos. Os amigos de escola não são mais sábios do que pai e mãe. Os amigos de balada não são mais sábios do que pai e mãe. Os amigos do trabalho não são mais sábios do que pai e mãe. O namorado, a namorada não é mais sábia do que pai e mãe. Então honra pai e mãe. Se você é filho e tem pai e mãe, honra, ainda dá tempo. Porque a tua mãe e teu pai são mais sábios do que você. Agora, por que Deus manda honrar pai e mãe? Porque a tendência dos filhos, pela natureza maligna, é desobedecer, é ser rebelde contra os pais, desde pequenininho. É ou não é? Quantas coisas, quantas feridas os filhos causam no coração da mãe e do pai? Quantos machucados, quantas torturas psicológicas, vamos dizer assim, porque o filho apronta tudo, massacra psicologicamente o pai e a mãe que o amam. Quantas? Porque desobedece. A natureza humana é desobediente. Então Deus começa a revelar, porque a lei foi dada para os filhos. Honra teu pai e tua mãe, lá, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13: não matarás. Por que Deus fala para não matar? Porque a natureza humana tem uma tendência para matar o seu próximo. Tem ou não tem? Olha na televisão quantos homicídios todo dia, é cada loucura. É cada loucura que vem pela televisão que você nem acredita. Viu esse último caso desse menino lá no sul? A madrasta
matando, dando uma injeção letal, matando aquele menino, enterrando num saco, jogou ácido ainda para ele se decompor mais rapidamente. Pelo amor de Deus, não matarás. A lei revela que o homem tem uma tendência a matar é violento. É violento. Então, quando você vê tudo isso acontecendo, é a natureza do homem, e cada vez isso vai crescer mais. Por quê? Porque Deus sabe que no coração do homem existe essa coisa violenta de matar. Você vê essa meninada de 17, 18 anos roubando, eles puxam o revólver e matam qualquer um, não estão nem aí, né? Gente que às vezes tremeu de medo, toma um tiro. Por quê? Porque a natureza humana é assim. Então a lei vem revelar como o homem é mau, como o homem é maligno, né? Como o homem destrói. Então não matarás. Agora, não adulterarás. Por que ele fala para não adulterar? Porque a tendência do ser humano é trair, gente. É traição. Tanto do homem quanto da mulher, ainda mais nessa geração. É ou não é? É uma traição. Tem motel para tudo quanto é lado. A facilidade para traição hoje é absurda, né? A traição pela internet, né? É ou não é? Tá lá o maridão escondidinho namorando. Aí lá ele escondidinho namorando pela internet. A outra também fala que nem é casada e está lá na malandragem. Vocês estão entendendo isso ou não? Hã? Traição pela internet, em todos os sentidos. Então quando ele fala não adulterarás, é porque o homem tem uma tendência a olhar para outra mulher e querer adulterar. E a mulher também gosta de fazer isso. Então nós vemos hoje uma confusão nesse campo, né? E os crentes estão isentos disso? Não estão, meus irmãos. Os crentes, antigamente, quando eu comecei, eu já estou velho, né? Vou fazer 57 anos. Quando a gente era jovem, há 37 anos atrás, quando eu encontrei Jesus, o jovem crente era sério, a coisa era séria na questão de namoro. Mas hoje, você vê, o pessoal está no louvor da igreja, daqui a pouco você vai lá na Nova, estão tudo tomando cerveja, né? Tá lá, Jesus é um cara legal, vamos lá para marcha para Jesus. Aí de madrugada, lá perto é a Nova. Aí você chega lá, eles estão tudo tomando cerveja lá. Assim, tudo doido. Aí vem para a igreja aquela coisa, não, vai fora, tudo ao contrário. Vocês entendem isso que eu estou dizendo ou não? É real isso aí. Então, jovem crente, é difícil, como é difícil pegar um convertido de verdade que tem sede de Deus. É difícil. Tem muitos jovens em todas as igrejas. Mas quem é realmente salvo e verdadeiro no meio de tudo isso? É isso que eu quero ver. Não é? Então, não matarás, ele fala, não adulterarás. Então, é uma coisa que está aí no coração de todos. Está no coração, principalmente dos homens. A mulher ela é atraída com a conversa, com o carinho, mas os homens é pela vista. Esse é o problema. Então o homem bate os olhos aqui, ali, já vem todas as tendências da carne para fora. E aponte um homem que não é assim, só se não for homem. Não é verdade? Vocês estão entendendo a natureza? Então a lei é dada para quê? Para revelar esse oculto, essas coisas escondidas dentro do coração do homem, para trazer para fora toda a sujeira, para mostrar para o homem que o homem é incapaz de ser perfeito. Tenta você ser perfeito o dia inteiro sem ter um pensamento impuro, você não consegue, porque você é defeituoso. Então, não adulterarás, não furtarás, né? O homem tem uma tendência para roubar, tem ou não tem? Tem uma tendência para roubar que não é fácil. Conseguir as coisas por meios ilícitos, pagar uma propinazinha, né? Dar uma caixinha ali para pegar uma caixona aqui. Vocês estão entendendo? Fala a verdade. É tanta enrolação, é tanta malandragem. E quanto mais você fica rico, você tem que se envolver com pessoas que vão te ajudar a manter aquilo. Você acaba ficando de rabo preso com tanta coisa e aí você vai fazer que nem aquele, eu não sei se era deputado ou vereador que era, quando recebeu aquele dinheiro, apareceu na televisão ele orando a Deus, obrigado que o Senhor nos abençoe. Dinheiro de propina, aquilo não vem de Deus,
estava agradecendo a Deus, não estava? Vocês não assistiram isso na televisão? Então não furtarás. Então presta atenção, queridos. Eu lembro que eu era jovem e eu tive meu primeiro emprego só tinha japonês na empresa. Aí eu roubava lá as bobinas, trazia as canetas para cá, trazia os materiais todos. Eu fazia isso, era ladrão. Ah, eles têm muito. Não, nem o clipe era meu. Eu não tinha o direito de pegar. Você está entendendo? O que é teu é teu. O que é do patrão é o patrão. Não pegue nada, compre a bobina. Por que você vai roubar? Não, não é roubar. É roubar, não é teu, não é? Não pegue nada lá da tua loja. Não pegue nada que não é teu, meus irmãos. Então o homem tem uma tendência a roubar, a ser ladrão. Tem ou não tem? A lei está revelando a vocês, tem uma tendência a ser ladrão. Então não vai. O que Jacó fez para roubar o direito de primogenitura de Isaú? Não fez uma trapaça toda com a mãe dele? A mãe dele também não era coisa boa, não. Porque ajudou, não ajudou? Amava mais o menininho, né? Não é verdade? Sim ou não? E Jacó era o quê? Enganador. Mesmo sendo enganador, ele foi abençoado por Deus. Era um chamado. Vocês estão entendendo? Então, não furtarás, ele vai dizendo. Depois ele diz: não dirás falso testemunho. Aponta um crente que nunca disse uma mentira. Acho que você está mentindo para mim, hein? É tão fácil uma mentirinha, né? Chega para a criança que fez coisa errada, você fez aquilo. Eu não. Primeira coisa que ela faz é dizer que não. Só estava ela sozinha. Ou então, se tiver um menorzinho, foi um menorzinho que não entende. Dizer mentiras está na natureza humana. O homem mente e não consegue não mentir. Não é verdade? Eu sei que você não é assim. Sou eu. Você não é assim. Então a lei está revelando como o homem é mentiroso, faz coisas escondidas, encobertas, e mente, não dirás falso. E contra o próximo, então, quantas coisas nós falamos contra o nosso próximo, os falsos testemunhos, as mentiras contra os outros. Fala a verdade. Então a lei vem revelar isso. Continuando: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aponta um, só se não for homem. Aponta um que não tem uma vontadezinha. Os homens estão rindo, porque é assim, está na tua carne essa desgraça. Não está? Aponta um. Então Deus sabe que o homem é terrível. Ele não fala isso para a mulher, né? Mas fala isso para o homem. Se bem que a mulher também cobiça, escondidinho. Aí depois olha para o marido assim, disfarça. Ou olha pelo retrovisor. Então Deus revela que o homem cobiça a mulher do próximo o tempo todo. Vocês estão vendo que coisa, como isso revela o interior das pessoas? Então não cobiçarás. Então a pior coisa é você olhar alguém que tem alguma coisa que você gostaria de ter e você não tem, e você fica assim: ah, como eu gostaria de ter, ah, como eu queria, cobiçando aquilo que você não tem ou não pode ter. Então ele vai dizendo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo dele, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu carro, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Agora, olha na criança. A criança tem uma bicicleta assim, o outro tem uma pouquinho melhor, já cobiça. Sim ou não? Porque tá nela essa coisa. Então, por que a lei é dada? A lei é dada para trazer para fora a sujeira do homem, a imperfeição do homem, os defeitos do homem, as tendências da carne do homem, e para provar que o homem é imperfeito e ele não consegue ser salvo por aquilo que ele faz. A lei é dada para condenar o homem como um juiz apontador que condena o homem o tempo todo pelo seu defeito, mostrando para o homem que ele precisa da graça de Deus, que ele só mesmo pode ser bem educado, pode ter feito faculdade,
pode ser muito religioso, ele é defeituoso, está tudo isso escondido dentro dele. Aceita isso que eu estou te dizendo? Está claro essa explicação? Quer que eu continue? Posso mudar? Então por que a lei é dada? Vamos ver o que Paulo fala lá em Romanos. Vamos lá, Romanos capítulo 3. Versículo 20. Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei, olha lá, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, pela lei é que o pecado é posto para fora, é que o coração violento do homem é revelado, é que o coração que cobiça é revelado, é que a desobediência é revelada, é que a mentira é revelada, não é? É que a violência de matar alguém é revelada. Então a lei traz isso para fora, ela põe para fora e mostra que pecado é pecado. O que é o pecado? É um sistema de destruição que entrou na raça humana. Todos são estragados, destruídos, pervertidos, e por isso que eles fazem essas coisas. Então o pecado traz para fora aquilo que está escondido na natureza do homem. Então a lei traz o pleno conhecimento do pecado. Então, coitado daqueles que querem viver debaixo da lei, eles não conseguem cumprir a lei. Ninguém consegue viver um dia sem cobiçar. Ninguém consegue viver um dia. É só a pessoa entrar em aperto, ela fala 1001 mentira para sair do aperto, né? Ninguém consegue passar um dia com os pensamentos puros na mente, porque vem tanta coisa ruim na mente. Ninguém consegue passar um dia sendo amoroso e verdadeiro. Ele falha e nós falhamos. Por isso que ninguém consegue cumprir a lei. Então a lei vem para condenar o homem, para acusar o homem, mostrar que o homem precisa de um salvador, que ele não consegue cumprir, que ele é desobediente e não tem jeito de sair dessa situação se o salvador não vier. Agora imagine hoje uma igreja querendo viver debaixo de lei. Ela entra debaixo de maldição, porque não consegue cumprir todos os quesitos da lei. Romanos capítulo 7, vamos lá, Romanos 7, vamos trabalhar muito aqui, a partir do versículo 7. Então os Gálatas estão saindo da graça de Deus, e voltando para a lei, estão voltando para esse jugo, estão voltando para o cativeiro, para a condenação. Então, Romanos 7, 7, que diremos, pois? É a lei pecado? Uma pergunta. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, quando a lei põe para fora a cobiça, então é revelado que cobiça é pecado. Então Paulo dizia, olha, eu não teria conhecido a cobiça se não fosse revelado pela lei o quê? Não cobiçarás. Continua. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, o pecado se prevaleceu pelo mandamento. A força do pecado é a lei. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então aquele pessoal lá, quando recebeu a lei, eles pensaram assim, olha, Moisés vai vir com uma lei, nós vamos obedecer tudo direitinho. Aí quando Moisés começou a ler a lei, não matarás, não serás mentiroso, não cobiçarás a mulher do próximo, eles começaram a ver o quê? Que era tudo que eles faziam, oculto, que eles praticavam constantemente. Então eles viram que a lei era uma coisa terrível, que expunha a natureza maligna deles, punha tudo para fora. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ora, sem lei eu vivia, mas quando o preceito sobrevindo o preceito revelou o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este que me se tornou para a morte. Então eles pensavam lá no Velho Testamento que ia receber a lei, ia dar tudo certo. Quando a lei veio, condenou todo mundo. Aí eles se camuflaram, né?
O mandamento que parecia para a vida se tornou uma coisa para a morte deles, para a condenação deles. Continuando. Versículo 12, entenda: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Para aí. Então ele diz que a lei é espiritual, mas eu sou o contrário, eu sou carnal. Então foi por isso que Cristo veio. Ele veio como homem perfeito, como um homem espiritual, um homem humano espiritual. Ele foi perfeito. Ele conseguiu não cobiçar a mulher, ele conseguiu não mentir, ele conseguiu honrar pai e mãe, ele conseguiu cumprir a lei perfeitamente por mim e por você. Então ele cumpriu a lei por mim, ele me substituiu. Ele nunca cobiçou, ele nunca pecou, ele era perfeito, ele não tinha essas tendências terríveis que nós seres humanos temos. Ele não foi mentiroso, ele não matou ninguém, não deu falso testemunho. Ele era espiritual, ele cumpriu. Agora eu, carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, meu irmão, você é muito defeituoso, eu sou muito defeituoso, nós somos estragados completamente, somos salvos porque Cristo nos salvou, mas nós somos muito defeituosos. Nós não conseguimos ser crentes como a Bíblia quer que sejamos. Nós falhamos todos os dias, nós temos tendências terríveis na nossa carne. Sim ou não? Então não adianta chegar uma pessoa e falar assim: você não pode pôr essa roupa, não pode cortar o cabelo, não, só anda de paletó e gravata, você tem que ser santo, empalhado, andar assim. Porque dentro dela tudo isso está vivo. Não mata a cobiça do coração, não mata o desejo de adulterar, não mata a mentira, você mudar. Então você vê a igreja legalista, ela só fala em roupa, em aparência e santidade externa, como se eles fossem ser salvos pela aparência, pelo cabelo comprido ou pelo paletó. Mas dentro, tá, as mesmas coisas estão vivas dentro, o mesmo pecado. Por isso que legalismo é escravidão, é cativeiro, não é? Entende isso ou não? Então primeira coisa para você começar a entender o evangelho, é entender que você é defeituoso, pecador estragado, você tem tendências terríveis, você falha muito, você não consegue ser santo como a Bíblia pede para você ser. É descobrir a incapacidade do homem natural de ser agradável a Deus. Então você pode se matar de jejuar, você vai continuar com a mesma cobiça no coração. Aí vão falar assim: é um demônio da cobiça, para você não se sentir tão culpado, é um demônio. Aí joga a culpa no demônio, tudo é demônio. A pessoa está triste, é um demônio. Ela está cobiçando, é um demônio. Ela cometeu adultério, não foi eu, não, foi um demônio, não é? Tudo é o demônio, né? Eles estão quebrando o pau, é o demônio, tem um demônio no meio. A esposa está em conflito com o marido, tem um demônio no meio do colchão, tudo é o diabo. Não, meu irmão, é a carne mesmo, é a natureza caída mesmo, né? Põe 4 pessoas, 4 irmãos dentro de uma casa, vê se eles não quebram um pau. Não se entende, nem sendo irmãos, cada um tem uma cabeça, porque é a natureza caída. Entende isso ou não? Então quando você enxerga que a lei expõe o homem e mostra que ele é incapaz, então você começa a enxergar a graça de Deus. Enquanto o homem confia que é bonzinho, que é melhorzinho, que é mais ungido, todos esses vasos que aparecem na mídia, que são poderosos, eles são tudo o mesmo barro, meu irmão. É tudo a mesma coisa. Não são santos como aparência ser. Tudo, aparecer numa vitrine é moleza. Quero ver escondido. Quero ver escondido. Essa é a questão. Entende isso ou não? Então Paulo fala, olha aqui, ó. Porque bem sabemos, versículo 14, que a lei é espiritual. Agora o que eu sou? Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Agora começa o conflito. Agora você vai se encontrar aqui, ó. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir.
pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo começa a revelar a natureza humana. Ele começa a revelar duas forças dentro de nós. Uma força lá no nosso espírito, na nossa mente, que quer fazer o bem. E outra força externa que atrapalha tudo, faz tudo errado. Aí você acorda de manhã: não, hoje eu vou ser paciente com todo mundo, eu vou amar todo mundo, eu não vou ficar nervoso. Quando eu pegar o carro, tiver aquele trânsito, eu vou dar glória. Quando aquela mulher que não dirige direito me fechar, eu vou ficar paciente. Quando tiver um vovozinho assim no meio da rua, eu estou apressado, atrasado, ele vai assim com o chapéuzinho assim, eu não vou me irritar com ele. Você fala que vai fazer tudo isso. Quando dá 10 horas, você fala assim: deixa eu fazer um balanço. Eu já me irritei, já fiquei nervoso, já briguei. E olha se não falei um palavrão. Aí você fala assim: não, eu vou emagrecer, eu não vou comer. Eu vou emagrecer, eu não vou comer, não vou me disciplinar. Aí você começa nas primeiras horas. Daqui a pouco você come tudo, enche a lata, come Mac, come batata, come tudo. Não, eu preciso malhar, ver o peso na consciência. Não consegue nem isso. Então Paulo está dizendo: eu não compreendo o meu modo de agir. Dentro de mim tem uma vontade de ser fiel a Deus porque eu nasci de novo. Mas parece que eu tenho um homem exterior que faz tudo errado, que briga, que fica nervoso, que perde a paciência, que cobiça, que mente, que quer trair. Está tudo errado em mim. Então eu encontro uma batalha interior muito grande. E é aí que vem os maus sentimentos, é aí que vem a depressão, o medo, a tristeza. Aí vão falar assim: você está tudo encapetado, vão falar tudo que é o demônio. Eles não conhecem a natureza caída. Eles não conhecem a natureza caída, não conhecem, eles só acham que é demônio. Joga tudo a culpa do diabo. Coitado do diabo, está mais culpado do que a carne. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Eu nem compreendo o meu modo de agir. Então você precisa se descobrir isso. Eu não consigo ser perfeito, eu falho muito. Então sair da graça, eu dependo de Deus agora. Até para ser crente eu dependo de Deus. Eu não consigo ser um crente verdadeiro como o Novo Testamento me pede. Deus, eu dependo de Ti para continuar sendo crente. Agora quem está debaixo de lei, ele acha que a força dele, o grito dele, toma posse dele, gritar e fazer, jejuar, subir no monte, ele acha que isso aí vai tornar ele melhor. Isso não muda a carne, ele não depende da graça, ele depende dele, das obras. Vocês estão entendendo? Então por isso tem tanta campanha, tanta coisa, tanta conquista, tanto monte, tanto desespero, tanta disciplina, tanto jugo para alcançar, tomar posse, guerrear. E não acredita naquilo que Cristo fez na cruz e não se submete à graça. Ele volta para a lei e não consegue entender que ele é cheio de defeito e não consegue agradar a Deus como tinha que ser. Você está entendendo isso ou não? Tá? Então, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então não é que a lei tem razão. Eu não quero cobiçar, mas vem na minha mente vontade de cobiçar. Não é que a lei tem razão, a lei está revelando o pecado. Eu não quero mentir, mas falei uma mentira para me safar, porque ia me custar caro não mentir. Mas não é que eu menti, e a lei está dizendo que eu minto, e a lei toca a razão. Vocês estão entendendo ou não? E os Gálatas saindo da graça para voltar para a lei, para voltar para o jugo, para a maldição. Continuando. Versículo 16: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Como Paulo não é você, não é o teu braço que faz, não é tua perna, não é teu pé que anda. Ele fala assim: nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Agora Paulo revela a natureza humana. Mas o pecado que habita em mim, tem uma coisa nessa carne chamada pecado. É isso, é essa força que me leva a ser errado, defeituoso, me leva a ser esquisito, nem eu me entendo, né? Essa força chamada pecado que causa um mundo emocional terrível dentro de mim, que me traz angústia, desconforto, medo, insatisfação, nervosismo, né? Uns mais para um lado, outros mais para outro. Essa coisa que habita em mim chamada pecado, que me faz ter dificuldade de me relacionar com as pessoas que eu amo, não consigo amar como deveria. Essa coisa chamada pecado que está dentro de mim
que às vezes me faz fazer coisas que eu detesto, eu odeio, mas acaba acontecendo. Essa coisa chamada pecado dentro de mim, que me leva a não confiar na graça de Deus e tentar ser crente na marra por esforço próprio. Me engano, né? Nesse caso já não sou eu, Paulo fala, mas o pecado, esse mal está na minha carne. Olha lá, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. As pessoas que têm vício de bebida, de droga, essas coisas, lá dentro delas, elas têm um grito de agonia: eu preciso parar com isso. Ele já está na 4ª fase das drogas, ele já está adiantado, ele sabe que dentro dele é um mal. Ele tem uma voz que grita: para com isso. Mas ele não consegue mais parar. É o mal que habita na carne dele, ele não consegue. Ele não consegue. Se Deus não intervir na vida de um drogado, ele nunca vai sair daquilo. Não basta trazer na igreja, leva lá para o pastor orar, leva uma rosinha, põe lá leva um olhinho lá, leva um salzinho orado, joga na comida dele escondido, mãe. Então pega um envelope, põe o nome do seu filho, faz uma boa oferta. Nada disso resolve, meus irmãos. Tem um monte de testemunho furado na televisão, programado para atrair as pessoas, um monte. Quanta gente quer mudar e não consegue, quer largar o vício e não consegue, é duro. Quer mudar as coisas, mas não consegue. Eu vou brincar, quer deixar de ser corintiano, mas não consegue. Quer deixar de ser São Paulino, não consegue. Estou brincando, né? Depois o Walter corta isso. Também sou corintiano, gente, não consigo. Meu pai enfiou isso na minha cabeça, mas só que eu não sou louco, eu já fui. Agora eu não sou mais. Pastor, é pecado gostar de futebol? Que pecado nada. Se puder jogar uma bolinha, até gostoso. Puxa, que coisa boa, não é? É que nem quando a mulher faz aquele... A mulher vai pro fogão, bom, se bem que elas não gostam muito agora, elas gostam mais do Mac, né? Ou então tudo pronto, né? Mas vai lá, faz um bolão bonito, se sente satisfeita, não sente? Puxa, se sente em triunfo. Olha, cresceu o bolo. Liga lá para Mariazinha. Alô, Mariazinha, apertou o WhatsApp. Eu acabei de fazer um bolo, tira uma fotinha, ela sempre... Ai, que bolo bonito! Vem aqui comer o bolo. Assim é o homem quando joga uma bolinha. Gosta toda a vida, que nem um bolo bem feito. Mas ele gosta de correr, gente. É a natureza dele. Manda, tira uma foto lá, tô aqui no campo, vem aqui também. Gosta de correr. Essa é a parte, né, da descontração. Vocês me aguentam mais um pouquinho, não? Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside a mim. Olha lá, no tocante ao homem interior, naquele homem que nasceu de novo, é um crente de verdade, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele mostra o conflito que a gente vai viver. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu continuo sendo escravo da lei do pecado. Então esse conflito, meu irmão, enquanto você estiver nesse corpo, você vai viver. Por isso que o legalismo é uma coisa terrível, porque ele quer impor uma santidade que ninguém consegue ter. Então o crente legalista, ele, aquela coisa, aquela aparência, tudo aquilo ali, mas por dentro, isso, o pecado fervilha dentro dele, e ele sofre muito, porque aí ele vai sempre orar: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um verme, eu sou um pó, Senhor. Aquele choro que parece espiritual, não é, é falta de entendimento mesmo, é falta de entendimento mesmo. Está claro isso na sua mente? Então, só mais um pouquinho, volta lá para Gálatas, para a gente ver o que a carne produz, né? Olha as obras da carne, Gálatas 5,19. Mais para frente, quando nós chegarmos aqui, nós vamos falar sobre isso de novo. Olha o que a carne produz, olha, Gálatas 5,19.
Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha lá: prostituição, impureza, lascívia. 3 coisas juntas: prostituição, impureza, lascívia. Agora vem coisas espirituais. Olha lá: idolatria, feitiçaria. Então, a obra da carne, nessa questão de prostituição, impureza e lascívia, é uma coisa só. Mas no lado espiritual, o homem gosta de criar Deus. Ele é idólatra. A carne, ele gosta de idolatria e gosta de feitiçaria. Então você vê muita gente na igreja que fala que é poder de Deus, fazendo feitiçaria, um monte de coisa orada, um monte de coisa ungida. Umas pessoas que falam que é poder de Deus, roda, chuta, bate cabeça para lá, faz uma coisa que parece mais um incorporado do que uma pessoa salva. Gosta de feitiçaria. Você pode ver que em certas ramificações da igreja, eles gostam, tudo é mistério, tudo é escondido, né? Tudo é mistério. É um foguinho que desceu, é uma luzinha que brilhou, é um arrepio, passou um calor, e uf para lá, e uf para cá, e chuva para lá, e grita lá, e né? Aí todo mundo, ai que poder, poder da carne, feitiçaria. Aí você vê aquela irmãzinha que roda, rodopia, grita, revela tudo, e vai lá, a pilha de louça da casa dela chegou no teto. Ela vê tudo, só não vê isso. Não é verdade? É a obra da carne, feitiçaria. Mostra no Novo Testamento, quando veio o Espírito Santo, em qualquer carta de Paulo, se existe esse negócio de sapato de fogo, canela de fogo, nem na Bíblia existe isso. Vê se alguém ficou doido rodando no chão, unção de leão, ajoelhado de 4. Vê se você vê isso na Bíblia. Não vê, meus irmãos. Isso é a feitiçaria. Por isso que essas coisas de objeto orado, todo mundo corre atrás. Quando a gente era católico, gostava da velhinha acesa, gostava da água benta, gostava do pão de Santo Antônio. Abria a gaveta, tinha um montão de Salve Rainha, Ave Maria, um montão de santinho. Aquilo lá era a proteção. Agora o evangélico virou feiticeiro, não todos. Então agora é o olhinho usado, é o cajadinho de Jacó, é a botijazinha de azeite, é a florzinha que vai tirar o diabo da tua casa, é o salzinho, o corredor de salzinho grosso, até salzinho grosso. É um feitiço total, é obra da carne, a carne gosta disso. Então tem um monte de gente que não entende palavra, só corre atrás dessas coisas. A fé deles é isso, eles não conhecem Jesus Cristo. E quem é inteligente faz um comércio com essas coisas, inteligente no mau sentido, né? Porque se vende muito, se faz muita campanha. Venham que na oportunidade estarei distribuindo o cajado de Jacó orado. E Deus me revelou que quem levar esse cajado para casa vai levantar assim, e como Moisés levantou o cajado, abriu o mar vermelho, vai abrir todos os caminhos da tua vida. Aí o povo, é isso que eu gosto. E pega cajado, só que custa R$1.000. Você se sente livre? Eu fui preso desse engano, dessa mentira. Eu fui preso disso. Não conhecia o evangelho, mas hoje conheço. Você não se escandaliza não, irmão. Deus te trouxe aqui para ouvir isso hoje. Quer que eu revele? Deus está me revelando. Você veio aqui para ouvir isso hoje. Não fuja não, é com você mesmo. Deixa eu ver. Camisa verde. Você de camisa verde, é você mesmo. Opa! Você de blusa roxa, é você mesmo. Você de chapéuzinho, só tem um aqui, ó, não tem como escapar. É com você mesmo, hein? É fácil, né? Você que está com uma coisinha na boca, é você mesmo, só tem um ali, o Hamilton. Aí ele vai falar assim, nossa, esse é de Deus. Esse é de Deus, porque só eu estou com a coisinha na boca. E aí o povo não conhece a palavra, fica nessa ilusão. Então isso é obra de carne, feitiçaria. Continuando. Inimizades, inimizades um com o outro, isso é coisa da carne, olha lá. Porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, comer demais, glutonaria. E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é... E vamos parar por aqui. Volta lá, você está em Gálatas, volta. Na pergunta do versículo 19 do capítulo 3, para nós terminarmos. Qual a razão de ser da lei? Por que a lei foi dada? A lei foi dada para mostrar os defeitos do homem, a incapacidade do homem.
as coisas malignas que estão escondidas na cabeça, no coração do homem, para provar que o homem não é capaz de agradar a Deus pelos seus esforços. Então, quando a lei é dada, é justamente para isso, para que as pessoas saibam que elas são incapazes. Elas vão olhar para Jesus e vão crer em Jesus, se entregar, acreditar no sacrifício perfeito, viver debaixo da graça de Deus, né? O que é viver debaixo da graça de Deus? Senhor, eu não sou capaz de ser crente, Senhor. Senhor, eu nem consigo ser pastor, Senhor. Nem isso eu consigo. Se eu não tiver debaixo dessa graça aí, Senhor, eu não consigo. Então o pastor, o crente, seja lá quem for, que entende isso, então ele vai ser manso na presença de Deus. Não vai ficar, eu exijo, Deus, em nome de Jesus, faz isso, manda, dá ordem, né? Tem um monte de gente da ordem para Deus, como se Deus fosse um garçom. Quando você entende a incapacidade da carne, você se submete na graça de Deus, aí você vai entender o sacrifício perfeito. Se não é Cristo, não havia salvação para nós. Se não é Cristo, eu nunca seria crente, nunca nasceria de novo, nunca seria liberto e o diabo mandaria na minha vida. Mas Cristo fez tudo isso por mim. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.